Então, gente, boa noite. Continuando da aula de ontem, né? Eu parei falando da expansão do capitalismo, falei do estado de bem-estar social, que é isso que foi feito pelo capitalismo para, vamos dizer assim, socorrer, né, os trabalhadores depois do final da Segunda Guerra e durante a Guerra Fria, que deu-lhe direitos, né? Foi com luta, mas muito direito ali para os trabalhadores, direito à saúde, educação e por aí vai. E a Seguridade Social, né, o Welfare State também chamado. Porém, hoje em dia, o capitalismo vem novamente aí com essa nova face dele, que é chamado neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? É exatamente atacar o estado de bem-estar social. É aquele negócio, né, que a gente ouve falar bastante aí nos jornais, e no Facebook, Twitter, tá sempre aí na rede aí, que é privatiza tudo. Esse negócio de privatizar tudo que dá lucro para o Estado, porque tudo que é social, tudo que é bom para o pobre, é ruim para o Estado. O Estado não deveria cuidar das pessoas mais em vulnerabilidade social, que é o caso aí de pessoas com alguma deficiência, idosos, crianças e desempregados e todas as pessoas que precisam da assistência do Estado, os neoliberais aí, eles atacam sistematicamente essa parte do social. E agora eu vou contar um pouco do neoliberalismo para vocês e isso é bom que vocês entendam, porque é o que a gente vive hoje, tá? Aqui no Brasil, o Paulo Guedes, ele é formado na Escola de Chicago, eu vou chegar lá, vou falar. Então é importante que vocês entendam isso, porque é para a vida, não é só para o Enem ou para qualquer outra coisa. Para vocês entenderem criticamente, lógico, vocês podem me criticar, é para isso que eu estou aqui. É preciso tentarem assimilar essa crítica de que o sistema que a gente está vivendo hoje é ele que está guiando aí nossa economia, e não só do Brasil, né? Eu vou contar aí para vocês como nasceu e como é esse neoliberalismo, baseado no liberalismo clássico, né? Então é para reduzir como começou a entrar no crise de novo, né? Os economistas começaram a apoiar então essa ideia do neoliberalismo, privatiza tudo para reduzir o gasto do Estado, eles falando que isso iria funcionar. Porém, a gente não pensa só em economia, porque quando a gente reduz o gasto do Estado com o social, a gente está matando pessoas de fome e de pobreza, de miséria. As pessoas morrem, gente, por causa disso. Só no Brasil tem 14 milhões de desempregados, né? Então, só para vocês terem uma ideia que essas políticas aí, desde sempre, né? O FHC, o Lula, também tomou algumas medidas neoliberais. O Temer congelou lá o gasto público em saúde e educação por 20 anos, gente. A gente não tem investimento em saúde. Imagina, se tivesse, olha a pandemia aí. Né? Então, era necessário ter esse gasto na saúde, mas foi congelado o aumento, né? O investimento em saúde. O SUS aí é guerreiro, viu, quem trabalha lá, porque não tem investimento. E a mesma coisa para quem está na área da educação. Mas vamos lá. Para os neoliberais, então, a legislação trabalhista, né, as leis do trabalho, elas deveriam ser substituídas, olha isso, pela livre negociação entre o patrão e o empregado. A gente sabe que a livre negociação entre o patrão e o empregado é quantas chibatadas você vai ganhar no final do dia. Enfraqueceu, então, os sindicatos, né, que é a representatividade dos trabalhadores em forma política. Lembra que eu contei lá como nasceu? Então, foi enfraquecido por essa ideia de que o patrão vai negociar com o empregado. Entre os anos de 1979 e 1990, foi adotado ali no Reino Unido, pelo governo da Margaret Thatcher, tanto que aconteceu, se eu não me lembro, a torcida do Liverpool, quando ela morreu, a torcida do Liverpool comemorou como se fosse um gol do Liverpool, né? Comemorou muito, tinha até um hino contra ela, porque fez muito mal para o Reino Unido. Entre 1981 e 1989, os Estados Unidos também adotou o neoliberalismo pelo presidente Ronald Reagan e posteriormente foi adotado em vários outros países, né? A economia dos países cresceu,
Isso realmente aconteceu. Só que a desigualdade social também cresceu, ou seja, a renda, o dinheiro, o capital ainda está sendo monopolizado, ou seja, está na mão de pouco. Ou seja, a economia cresce, mas a custo da vida dos pobres. O trabalhador trabalha e a renda vai para o rico, vai para alguém que está monopolizando, os bilionários aí. A desigualdade só na Grã-Bretanha, para vocês terem ideia, no Reino Unido, no ano de 1989, já haviam cerca de 400 mil pessoas sem teto, morando na rua, por causa dessas medidas. Aí, o que é o neoliberalismo? Ele foi criado pelo economista Friedrich Hayek, que dividiu o prêmio Nobel, ele ganhou o Nobel de Economia com Gunnar Myrdal, um nome assim. Essa ideologia ela é baseada na naturalidade da necessidade da desigualdade social, ou seja, é natural, né? Deve existir desigualdade social, porque isso, quem decide isso é a liberdade de mercado, ou seja, a mão invisível do mercado. Isso é uma falácia. O primeiro alvo dessa ideologia foi a intervenção do Estado na economia. Os neoliberais eles demonizam o Estado, apresentando como o Estado fosse anacrônico, ou seja, uma coisa que está fora do tempo, né? O que é uma mentira, o que a gente viu na pandemia, o tanto que o Estado é necessário. E, lógico que temos aí críticas, mas o Estado ele é necessário. Eu vou chegar lá, vocês vão ver. A palavra reforma com o neoliberalismo, ela perdeu o sentido, não era reformar o Estado para melhor, e sim reformar o Estado para pior, diminuindo o Estado. E então é chamado pelos marxistas e o pessoal mais à esquerda de contra-reforma. Isso é uma mentira, né, essa reforma do neoliberalismo, falando que o Estado é anacrônico e precisa de reforma, porque os grandes representantes aí dos monopólios, eles sabem que a economia capitalista não funciona sem a intervenção do Estado. Ou seja, essa intervenção ela é usada apenas para proteger o mercado consumidor desses grandes monopólios e garantir, então, o privilégio deles, né, na obtenção de incentivo fiscal, no apoio regulatório ao comercial, diplomático, político e militar, e também o apoio para condicionar os países hospedeiros, né, ou consumidores, que é, no caso, os países do capitalismo periférico, né, os países mais pobres aí, capitalistas. É nítido, então, que o objetivo desses caras aí neoliberais, bilionários, que falam mal do Estado, simplesmente sem uma crítica construtiva de verdade, é a diminuição do Estado para políticas sociais. Só que eles querem o Estado regulando e dando dinheiro para eles, ou seja, é um Estado mínimo para o trabalho e máximo para o capital. O dono do capital ele precisa do Estado, porque quem gera a riqueza é o povo, e quem gere a riqueza do povo é o Estado. Então, ele quer pôr a mão nessa riqueza dos trabalhadores. Então, ele não quer o Estado mínimo, não. Ele quer o Estado... Essa ladainha de Estado mínimo é uma mentira. Eles querem o Estado mínimo para a gente, para o social, para o pobre. Para eles querem o Estado máximo. Eles querem o Estado ali dando isenção fiscal, dando um monte de dinheiro para ele. Dinheiro que é o trabalhador que produz, né? O ataque do capital ao Estado ele começou com a flexibilização aí das relações de trabalho, como a gente já sabe, eles flexibilizam tudo aí, CLT, que é a carteira de trabalho, leis trabalhistas e por aí vai, em nome desse Estado mínimo. Avançou ali na redução e privatização do sistema de seguridade social, ou seja, do INSS, que mais? Várias coisas da seguridade social, direitos trabalhistas, seguro-desemprego, seguro-saúde, por aí vai. Continuou fazendo essas contra-reformas aí, tirando do Estado empresas e serviços estratégicos. Por exemplo, eles querem tirar os Correios. Os Correios estavam dando prejuízo algum tempo atrás, mas hoje em dia ele está dando lucro. Então, você não vende uma empresa que está dando lucro. Imagina vocês criam uma empresa de vocês, ela está dando lucro, aí vocês vão vender para outra pessoa. Não faz sentido, não faz o menor sentido isso. É empresa estratégica, sabe? Por exemplo, a siderurgia, a indústria naval, a indústria automotiva, petroquímica, além de serviços como energia, transporte, telecomunicação, saneamento básico. Para dar um exemplo aí, tem a Vale, né? A Vale, que é uma mineradora, que era estatal, estava dando lucro, foi vendida a preço de banana, e vocês viram o que aconteceu em Brumadinho, Mariana, né?
O que aconteceu quando está na mão do privado, porque o privado só quer o lucro, ele não pensa no bem-estar social, ele pensa no final no lucro. Então quem fica na bosta é a gente. Isso transferiu então a riqueza social que foi construída, né, que é construída pela massa da população que trabalha, que é a gente pobre, e passa essa riqueza então para os grupos monopólios, grupos monopolistas, tanto que é considerado esse novo capitalismo o capitalismo monopolista. Os caras juntam tudo para ele e é isso. Aconteceu principalmente nos países, como eu disse, dos capitalistas periféricos, né, que esses países laterais do capitalismo, e deu uma profunda desnacionalização da economia de uma forma corrupta, né? Nunca é. O exemplo foi na Argentina, que era o presidente Menem. Como eu disse, eles querem o fim das barreiras e mercadorias, né? Barreiras da mercadorias e os capitais deles, mas na prática eles mantêm as barreiras e limite para proteger o próprio mercado. Defende o interesse deles, mas querem que o Estado não invista em social. O exemplo que eu trouxe aqui de um país que aconteceu isso e é chamado de laboratório do neoliberalismo é o Chile. Durante a ditadura militar, lá em 1973, durante esse contexto aí da Guerra Fria, o Chile estava sendo então sofreu um golpe, né? O Salvador Allende, né, que era um presidente socialista, sofreu um golpe com o apoio dos Estados Unidos pelo militar, né, o general Augusto Pinochet, e foi substituído, então, o estado de bem-estar social que existia no Chile por essa nova forma de economia, né, que é o neoliberalismo. Porém, isso aí foi a primeira vez que isso aconteceu, foi antes de acontecer lá no Reino Unido, antes dos Estados Unidos. Quem que fez isso? Foi o chamado Chicago Boys. O Chicago Boys eram os estudantes ali que eram chilenos, aqui da América Latina toda, que eram levados até a escola de Chicago nos Estados Unidos para aprender essa ideologia e implementar nos seus países de origem, né? Eles então tinham ali certa liberdade econômica, mas repressão violenta, né? O país que adotava o neoliberalismo, como foi no Chile. A escola de Chicago ela tinha a cartilha neoliberal, né, que foi plantada pelos Estados Unidos no Chile. O Chile começou a adotar isso mesmo. O ápice foi quando o Milton Friedman e o Frank Knight, que eram professores da escola de Chicago, foram até o Chile, junto ali, se associando com o Frederic von Hayek, e acusando o estado de bem-estar social de favorecer o marxismo. É aquele negócio, entre aspas, bastante aspas, porque você ajudar a sua população que está passando fome não é favorecer o marxismo. É ajudar as pessoas a não morrerem na miséria, gente. Então, eles passaram ali, esses professores aí da escola de Chicago, estudar os problemas econômicos do Chile, como a inflação, desenvolvimento agrícola e por aí vai. E o Chicago Boys, né, que é essas pessoas que iam até lá na escola de Chicago, nos Estados Unidos, e voltavam com essa ideia, eles estudaram e trouxeram essas mudanças neoliberais para o país, dentro da ditadura do Pinochet. Como eu disse, o ápice foi quando o Milton Friedman ele visitou o Chile, se reuniu com o Pinochet e sugeriu um tratamento de choque, já estava sendo uma ditadura. E ele sugeriu piorar isso, ou seja, implementar o neoliberalismo de uma vez, sem mudança lenta, tudo de uma vez, um tratamento de choque. Essas políticas neoliberais, então, o que resultou ali no Chile? Na concentração de renda, o que sempre acontece, né? E o aumento da desigualdade social lá no Chile. Após a ditadura do Pinochet, não havia seguro-saúde, não havia seguro-desemprego, o ensino superior não era grátis até hoje, né? E não existia pilar do sistema de previdência, ou seja, as pessoas tinham que pagar a própria previdência do sentido privado, né? Não era previdência como é aqui no Brasil, já que já teve reforma, então não é mais assim também. A ditadura deixou uma herança muito ruim para o Chile, como desemprego, repressão aos sindicatos,
e redistribuição da renda, só que a favor dos ricos. A renda foi redistribuída para os ricos, tiraram dos pobres e deram para os ricos. Além da privatização de vários bens públicos, né? Em 2020, não sei se vocês viram lá nos jornais aí, na internet, que o povo chileno acordou, foi para a rua, no meio da pandemia mesmo, e lutou para que isso acabasse e conseguiram aprovar aí, né, uma nova Assembleia Constituinte para derrubar essa Constituição feita na ditadura militar do Pinochet, que era uma Constituição neoliberal, ou seja, apoiava só quem era rico. No Brasil, agora vindo para o caso do Brasil, o Chile foi o primeiro país a implementar, então foi o laboratório mesmo. No Brasil, atualmente, o Paulo Guedes, ele é um dos Chicago Boys, ele foi estudar na escola de Chicago, ele foi um desses jovens que foram até lá aprender o neoliberalismo para implementar no país de origem. E aí agora ele é ministro da Economia. Não sei se vocês viram ali o caso da offshore dele, né, que ele tem empresas em outros países que quanto mais o dólar aumenta, mais ele lucra. Ou seja, ele é ministro da Economia, agora vocês imaginam, faz a relação. Então, quanto mais o dólar aumentar, mais rico ele fica. Ele é um Chicago Boy, ele estudou na escola de Chicago, ele expressa a ideologia dele aí, vocês já devem ter ouvido várias falas bem classista mesmo do Paulo Guedes. Por exemplo, quando ele se referiu às queimadas aí, né, eles falando que as pessoas destroem o ambiente para comer, que é uma mentira. Atacou o funcionalismo público, né, ou seja, os funcionários que fizeram um concurso público, que é o nosso caso, gente. Se a gente for estudar e quiser uma carreira boa mesmo, se a gente não der a sorte de ser um empresário muito de destaque aí, que é muito difícil, é o funcionalismo público. A gente fazer concurso público, seja para polícia, professor, qualquer área que seja dentro do sistema do Estado. Então, a gente vai fazer concurso público para virar um funcionário público, que é isso que dá uma segurada, né, na nossa vida, né, dá uma estabilidade. Então, ele falou que o funcionário público era um parasita, né? Ele disse também aquele negócio, lembra que ele falou que a empregada doméstica indo para a Disney era uma festa danada, como assim, empregada não tem que ir para a Disney, não. Empregada tinha que ir para viajar ali onde o Roberto Carlos nasceu, visitar Caldas Novas. Empregada doméstica não tem que estar na Disney, não. Ele é muito classista, gente. Esse cara é podre. Representa exatamente esse neoliberalismo. Isso, o dólar na época estava 4,35. O dólar agora está aqui, quase R$6. Ele falou também contra as pequenas empresas, falando que ele não ia gastar gasto público, né, não ia dar investimento com empresa pequena. Ou seja, se a gente abrir uma empresa, nós, trabalhadores, isso inclui todos vocês e eu também, a maioria do Brasil, né? Ele falou que as pequenas empresas, ele não ia gastar dinheiro do Estado com pequena empresa, ou seja, a maioria das empresas, gente, é o cara que vende pão ali, a padaria da esquina, o seu Zé do bar, essas são as pequenas empresas, é eles que mandam ali, que fazem o dinheiro girar de verdade, não é as grandes empresas. As grandes empresas, tipo a Coca-Cola. Você acha que a Coca-Cola está aí para o Brasil? Tá nada, eles estão em mercado no mundo inteiro, eles podem fechar o mercado deles aqui e ainda assim vão continuar sendo bilionários, entende? Mas pequena empresa que faz a economia girar de verdade. Que mais? Ele também falou sobre a prorrogação do auxílio emergencial, né? O pessoal ir morrendo, não podendo nem trabalhar, e dizendo que se ele estendesse o auxílio emergencial, ninguém mais ia querer trabalhar. Isso é uma maior mentira, velho. Ninguém quer ficar sem trabalhar, gente. Que isso? Todo mundo quer ter sua dignidade, trabalhar e ganhar seu próprio dinheiro. Ninguém quer auxílio do Estado. Lógico que na época de uma pandemia a gente precisa do auxílio do Estado. Os Estados Unidos, que é um país de liberal, né, aprovou um auxílio lá, gente. Então é ridículo. Chega a ser beirar o ridículo. É classista. O cara é preconceituoso mesmo, não gosta de pobre e isso está estampado na cara dele. E é isso, atacou a China, né, falando que é a China que criou o vírus, né, e atacou o FIES, né, que é esse programa aí que a gente que é pobre para estudar numa faculdade particular faz o FIES, né, faz um financiamento, atacando o FIES, falando que até o porteiro do prédio dele agora estava estudando numa universidade particular. Ou seja, ele tem nojo de pobre, gente. E ele é o ministro da Economia, lembra disso? Aí a gente pode lembrar no Brasil também várias reformas neoliberais que foi acontecendo ali desde a época desde muito antigamente, mas recentemente lembrando aí do Temer,
que é a reforma da Previdência, ou seja, nós que não trabalhamos fichado até hoje, né? Se alguém aí trabalha, espero que esteja pagando a Previdência, porque não vão aposentar. Eu já desisti, eu acho que eu não aposento mais. Reforma trabalhista, a reforma trabalhista prometeu mais emprego e só tem mais desempregado. Eles falaram, vamos tirar o direito dos trabalhadores, que aí as empresas vão querer contratar. Eles tiraram os direitos dos trabalhadores e as empresas estão pouco se fudendo para a gente. E a nova reforma trabalhista aí que vai foder principalmente com os mais jovens, né? Acabou com os direitos trabalhistas dos jovens. Eu acho que ela ainda está parada na Câmara, não foi aprovada ainda. Que tira o direito dos mais jovens, que não precisa mais ter carteira assinada. E as privatizações, né? Que a gente está vendo, como a Eletrobras, eles estão para privatizar, os Correios, e por aí vai. E aí a gente acaba aí essa parte. Então o neoliberalismo é uma ideologia que é para rico. Não funciona para nós, não, que é trabalhador. E somos a maioria, só que não somos conscientes. O próximo slide. Fim da União Soviética. Agora mudando de assunto, chegando ali, voltando para a Guerra Fria. A partir dos anos 70, a União Soviética começou a mostrar ali, dar sinais que estava começando a se esgotar. Estava começando a perder o fôlego. Um dos motivos dessa perca de fôlego foi o controle da economia, né? O Estado intervia muito na economia, agora de um sentido extremo, com a burocracia. Ou seja, o Estado colocava metas para os setores produtivos, ou seja, as indústrias, tinha que ter uma meta. O governo estabelecia que deviam produzir X e tinha que produzir. O governo decidia a quantidade, onde iriam comprar a matéria-prima, o preço final do produto, o salário dos trabalhadores e por aí vai. Então, o Estado, né, o Partido Comunista da Rússia, da União Soviética, né, no caso, o partido decidia, então, o governo, tudo que tinha ali na produção era decidido pelo governo. Isso não deu certo, porque o mundo estava se globalizando no final ainda durante a Guerra Fria. Então a tecnologia estava ali explodindo. Então, como não havia concorrência dentro da União Soviética, as mercadorias começou a estagnar. Né? Não tinha melhora na mercadoria. Para que ter melhora se não tem concorrência? Então, como não tinha melhora nas mercadorias, também não existia muita variedade. Para que ter muita variedade se não tem concorrência? Então só tinha limitado, né? O Estado intervia até demais aí, só existia o Estado. Como os soviéticos, então, eles deram preferência à indústria bélica, né? Indústria de guerra, para fazer frente aos Estados Unidos ali durante a Guerra Fria, eles acabaram deixando de lado aí setores que os capitalistas estavam desenvolvendo, como a informática, a microeletrônica, a biotecnologia e as telecomunicações. Uma curiosidade aqui é que foi na União Soviética que foi desenvolvida a tela touch. O Steve Jobs lançou, né, um celular, né, todo um aparelho aí, mas a tecnologia começou a ser desenvolvida na União Soviética. Mesmo assim, a União Soviética ficou para trás, começou a ficar para trás, porque não tinha, né? Filme chama, deixa eu ver aqui um comentário. Adeus, Lenin. Eu ia indicar para vocês verem esse filme. Esse filme é muito bom. É muito bom. Adeus, Lenin. Quem puder ver, assista. É muito da hora, vocês vão gostar. É muito interessante. É isso que eu ia indicar. Assim que eu chegasse na parte do Muro de Berlim, eu ia indicar para vocês. Vale a pena ver. Aí, continuando sobre a União Soviética, eles estavam incapazes, então, de atingir as metas de produção, porque era impossível, né? Era uma meta que, lógico, o governo queria o melhor, então ele jogava a meta lá em cima, lá para cima. Vocês têm que atingir essa meta de produção, tem que produzir tanto. Então as fábricas, né, as indústrias começaram a apresentar estatística falsa. Por exemplo, já que o governo exige uma meta inalcançável, inviável,
Então, eles começaram a mentir, falsificar os documentos ali da estatística. Mostrava que estava tendo avanço ali na produção, mas na realidade está faltando até produto básico, por exemplo, farinha de trigo, sabonete. Então, formava filas enormes na União Soviética para a pessoa comprar quando tinha. Mas não estava, no papel estava tudo bonitinho, estava tudo lá saindo certinho, mas não era a realidade. No campo começou a faltar comida, as safras que saíam não garantiam o sustento da população e a própria União Soviética teve que começar a importar alimento de outros países. Havia também corrupção generalizada dentro do Partido Comunista, dentro do governo, né? Tinha muita corrupção. A União Soviética, quem tinha poder mesmo, era só quem estava no alto escalão do Partido Comunista. Além disso, tinha lá o que eu falei nas aulas passadas, que era as tropas da União Soviética estavam no Afeganistão. Então, era muito caro, muito difícil manter as tropas lá no Afeganistão. E aí, então, as coisas começam a mudar na União Soviética em 1985, quando chega ao poder, né, o Mikhail Gorbachev. O Gorbachev, ele propôs a perestroika, né? Esse aqui é o Gorbachev, ele tem uma manchinha na cabeça aqui, fica fácil de lembrar dele. A perestroika, né, que é a reestruturação econômica. O que era a perestroika? É um plano econômico, né, com o objetivo de descentralizar a economia e garantir, então, o crescimento, né, retomada do crescimento da economia do país. O que aconteceu nesse plano aí, desse perestroika aí? Inicialmente foi cortados recursos destinados à indústria bélica, pararam de investir tanto na indústria bélica e começaram a fechar acordos ali com os Estados Unidos para desmilitarizar a União Soviética. Em 1989, eles retiraram as tropas do Afeganistão, que estava dando muito gasto para eles. Começaram a cortar os subsídios que davam para as empresas e o mercado começou a entrar ali na União Soviética e passou a regular, então, o preço dos bens e dos serviços dentro do país, né, dentro da União Soviética. Então, com isso, né, com essa abertura, as multinacionais, né, as empresas do mundo todo, né, por exemplo, a Coca-Cola, começou a se instalar dentro da União Soviética. A Bolsa de Valores do país foi reaberta, né, não existia Bolsa de Valores, porque o mercado não mandava nada lá, era só o Estado. Era extremamente o Estado. Então, a Bolsa de Valores foi reaberta, começou a ter multinacional lá, e agora poderia existir lojas privadas, lojas de pessoas físicas. Por exemplo, os soviéticos começaram a ter acesso às coisas que eles não tinham antes, por exemplo, roupa de outros países e redes de fast food que não existiam. Outro plano aí do Gorbachev foi o Glasnost, ou transparência em português. Era um conjunto de medidas visando a abertura política do país. Agora, antes eu falei da abertura econômica, agora é política. Como foi essa abertura? O que ele fez? Ele libertou os presos políticos que tinham, aboliu a censura que existia e extinguiu esse negócio de partido único. Não poderia, agora poderia existir o pluripartidarismo, mais de um partido, não era mais só o Partido Comunista, poderia existir outros. No leste europeu, que é essa parte aqui, onde a União Soviética tinha muita influência, também ocorreu uma insatisfação com a União Soviética, ou seja, estava tudo em declínio na União Soviética. Em 1980, a Polônia teve uma greve dos operários, né, que se espalhou ali por todo o país, e eles pediam melhores condições de trabalho e o direito de se organizar, então, em sindicatos, só que em sindicatos que não eram dominados, né, pelo Partido Comunista. Eles queriam sindicatos livres da influência do governo. Aí surgiu lá na Polônia um sindicato chamado Solidariedade, que levou então a reivindicação, outras reivindicações, partiram então para a luta contra a censura, para a luta pela liberdade, contra a escassez de alimento e pelo fim do sistema de partido único também ali na Polônia. Entre 1988 e 1990,
aconteceu uma onda de manifestação pró-democracia em todo o leste europeu, né? Como todo o leste europeu agora estava todo mundo que era dominado pela União Soviética, todos os países estavam ali lutando pela democracia. Em geral, assim, em resumo ali, a maioria dessas reabertura ali, saída ali do Partido Comunista do poder no leste europeu foi pacífica. E o marco principal aí foi a queda do Muro de Berlim. Quando o Muro de Berlim caiu, essa foto aqui. Aconteceu em 1989 a queda do Muro de Berlim. Em geral, foi pacífico. Em 1990, a Alemanha se reunificou, a Tchecoslováquia se dividiu em dois países distintos em 1993, que é a República Tcheca e a Eslováquia. E em 1989, né, voltando um pouco, aconteceu na Romênia um dos poucos casos de violência, né, nessa reabertura aí para a democracia, que foi um ditador, né, que era o Nicolai Nicolai, e a esposa dele foram presos e executados pela população, que eles não queriam largar o poder. Eu vou parar por aqui, que faltam 2 minutos. Aí eu volto falando o que aconteceu para a União Soviética, o fim exato da União Soviética. Falta pouquinho, mas eu acho que 2 minutos talvez não dê tempo. Então eu prefiro deixar para a aula que vem, que provavelmente a aula que vem, se eu não me engano, posso estar enganado, pode ser que dure um pouquinho mais, mas eu acho que a aula que vem é a nossa última aula. Então a gente continua na próxima aula. Pode ser que quarta-feira seja a última, porque falta, igual eu disse, falta só esse assunto, União Soviética, fim da União Soviética e globalização. Como eu disse, eu pulei muita coisa, a revolução teocrática ali, né, da Primavera Árabe, os judeus voltando para a Palestina, que tem a guerra até hoje lá, apartheid, poderia falar um pouco dos Panteras Negras, poderia falar de muita coisa, tem muito assunto, só que é muito difícil falar de tanta coisa. E aí, como dica de vocês assistirem sobre a queda do Muro de Berlim, fica aí o filme que a Dessa, foi a Dessa que falou? Foi, né? Que a Dessa Souza falou aí para vocês nos comentários, que é o Adeus Lenin. É muito bom, eu recomendo que vocês assistam. É muita coisa para pouco tempo, então acaba ficando difícil. Só que espero que vocês tenham entendido aí como está funcionando as coisas até hoje, né? Porque isso reflete até hoje para a gente. No mais, alguma dúvida, se tiverem, pode mandar no meu WhatsApp. E a gente se vê, então, na próxima aula, que provavelmente vai ser a última. Então, Israel e Palestina é isso que eu falei, né? Não vai dar tempo de eu falar. Porque é muito, como é que eu falo? É mais difícil cair no Enem, mas pode cair também. Mas depois eu vejo se eu trago pelo menos um mapa para vocês verem como era antes e como está agora. Então, boa noite para todo mundo e até quarta-feira, né? Bom final de semana aí para vocês.